ao vivo por telefone, está conosco o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Senhor presidente, uau! Muito obrigado, John. É uma grande honra estar envolvido nisso. Tivemos uma ajuda tremenda, como você sabe, de todos, desde Steve Witkoff, Jared Kushner e Marco, tivemos todo mundo. JD, todo o grupo, foi simplesmente incrível. E os militares foram, como você sabe, fundamentais para que isso acontecesse. Temos um grande exército com uma liderança excelente. O mundo inteiro se uniu, para ser honesto, tantos países que você nem imaginaria. Eles se uniram, o mundo se uniu em torno deste acordo. E isso é algo que eu diria que sem isso não teria acontecido. Tantos países que você nem imaginaria enviaram seus melhores votos e seu compromisso de fazer o que for necessário. Os países ao redor, todos assinaram, quero dizer, todos aderiram, e tem sido realmente um período incrível e tão bom para Israel, tão bom para os muçulmanos, para os países árabes, e tão bom para este país, para os Estados Unidos da América, e que pudéssemos estar envolvidos, sabe, em fazer um acordo como esse acontecer, porque foram, você sabe, muitos anos falando sobre paz no Oriente Médio. Isso é mais do que Gaza, isso é paz no Oriente Médio. E é uma coisa incrível. Senhor presidente, o senhor está se esforçando muito em todo o mundo para trazer a paz. Como isso se tornou um dos principais itens da sua agenda, considerando que isso já dura décadas e décadas? Muitas nações árabes que formaram coalizões com vocês foram relutantes e resistiram durante décadas a fazer parte da solução. Isso foi uma grande parte do que aconteceu aqui hoje. Você pode explicar essa parte? Bem, eu desenvolvo relacionamentos com pessoas e às vezes esses relacionamentos levam a grandes coisas. E no caso de muitas das nações árabes, as nações mais ricas do mundo, se você observar, embora com o que fizemos nos Estados Unidos, acho que superamos todos em muito com as tarifas e tudo mais, mas você sabe, ter a capacidade de lidar com o comércio, ter a capacidade de usar tarifas para me ajudar a fazer um ponto, as tarifas trouxeram paz ao mundo. Estou te dizendo, elas trouxeram paz ao mundo. E não só aqui, mas com tantos outros acordos. Você sabe, eu fiz 7 acordos de paz em que países estavam, em muitos casos, 30, 31 anos, 135, 137 anos lutando e milhões de pessoas sendo mortas. E eu trouxe a paz. E eu fiz isso não em todos os casos, mas provavelmente em pelo menos 5 dos 7 que já fizemos até agora. Foi através do comércio que decidimos não negociar com pessoas que lutam. Nós não vamos negociar e vamos impor tarifas a vocês. Nós não vamos deixar vocês negociarem nos Estados Unidos. Vamos impor tarifas a vocês. Sem isso, sem as tarifas. Quero dizer, muito mais do que até mesmo o dinheiro que estamos arrecadando, que são trilhões de dólares, essencialmente trilhões de dólares. Muito mais importante do que isso te dá um caminho tremendo para a paz e a salvação de milhões de vidas. São milhões e milhões de vidas. Você olha para a Índia e o Paquistão, eu disse, bem, não vamos fazer negócios com nenhum de vocês se não fizerem isso. Se vocês não resolverem isso, essas são 2 nações nucleares em conflito. 7 aviões foram abatidos e eles estavam indo longe demais. Não vamos fazer nenhum negócio. Não vamos ter nada a ver com vocês. Vamos impor tarifas massivas sobre vocês, nos 2 casos. E eles disseram, bem, precisamos começar a conversar sobre isso. Estamos lidando com quantias enormes de dinheiro e poder, e em 24 horas eu consegui interromper um acordo de paz. Eles pararam a luta e podemos citar um caso após o outro. Você foi realmente gentil em anunciar todos os acordos, mas houve muitos acordos e muitos dos acordos foram baseados no comércio. Sabe, senhor presidente, eu espero que a Suprema Corte esteja ouvindo o senhor agora, porque acredito que o senhor está fazendo um argumento muito importante, já que essa questão será levada à Suprema Corte dos Estados Unidos, e é que eu argumentaria que as tarifas são essenciais para o seu papel como comandante em chefe. Sua autoridade constitucional está baseada nisso, e isso prejudicaria sua capacidade de defender plenamente o país. Senhor presidente, sabe, acho que há um mal-entendido por parte de alguns sobre uma pergunta que lhe fiz quando estávamos juntos no Alasca, que é sobre a doutrina Trump. Acho que as pessoas realmente não entendem a doutrina Trump.
Eu concordo totalmente com o senhor. Não deveríamos mais ter guerras eternas. Acho que a tecnologia militar está mudando isso diante dos nossos olhos. Mas mais importante, algumas pessoas parecem interpretar isso como se o senhor não fosse usar as forças armadas. Mas ainda assim, no seu primeiro mandato, você eliminou o califado do ISIS, eliminou Soleimani naquela pista, eliminou Bagdade e seus associados e lançou a mãe de todas as bombas no Afeganistão. E agora, no seu segundo mandato, você deu ao Irã 50 dias para alcançar um acordo de paz. Eles não o fizeram. E então você disse que eles não poderiam ter armas nucleares. Depois, você fez algo que ninguém achava que aconteceria e destruiu os locais nucleares deles. Quão impactante foi essa decisão? Você acredita que esse acordo seria possível hoje? Bem, o Irã estava há cerca de 1 mês, talvez 2 meses, de ter uma arma nuclear. E se eu tivesse permitido que isso acontecesse, esse acordo não teria sido possível. Ou se fosse, teria uma enorme sombra sobre ele, porque você teria um país com uma arma nuclear que obviamente não era muito amigável. E o poder das armas nucleares é algo sobre o qual nem deveríamos estar falando. É algo tão massivo e, portanto, ao fazer isso, agora temos uma situação em que, na verdade, o Irã e o Irã e várias pessoas temos conversado sobre um acordo, mas é um Irã muito diferente. E, sinceramente, tivemos algumas conversas muito boas e, como você viu, eles aprovaram o acordo. Eles divulgaram há poucas horas uma declaração dizendo que concordam com o acordo e que o aprovaram. Isso é algo extraordinário. Acredito que se eles tivessem uma arma nuclear, seria algo totalmente diferente. Mesmo que fizéssemos o acordo, haveria literalmente uma nuvem muito escura sobre ele por causa do que poderia acontecer. Então agora não há nuvens escuras. Vamos ter paz. E, aliás, acredito que o Irã vai, de fato, fazer parte de toda essa situação de paz. Mas países que, francamente, não se davam bem estão todos envolvidos e isso uniu o mundo todo. É incrível. Nunca vi nada. É muito bom para Israel. Falei com Bibi Netanyahu há pouco. Ele ligou, disse, não acredito, disse, todo mundo está gostando de mim agora. Eles estão se referindo a ele. Eu disse que o mais importante é que eles estão amando Israel novamente e realmente estão. Eu disse, Israel não pode lutar contra o mundo, Babi. Eles não podem lutar contra o mundo. E ele entende isso muito bem. Então é incrível como tudo se encaixou e é um quadro bonito. Não sei se isso poderia acontecer de novo. Foi apenas um conjunto de circunstâncias, como, por exemplo, eliminar o potencial nuclear do Irã. Tantas coisas diferentes aconteceram que foram impressionantes. Tem muito talento envolvido, vou te dizer, mas também houve um certo grau de sorte, sabe? Você precisa de sorte. Existe sim sorte. Senhor presidente, o senhor disse em sua declaração que esta é a primeira fase do plano de paz e que os reféns serão libertados muito em breve. Presumo que isso inclua tanto os que estão vivos quanto os que não estão, e que Israel retirará suas tropas até uma linha acordada. O senhor pode expandir sobre isso e talvez nos dizer o que seria a parte 2? Existe uma parte 2 ou parte 3? Porque a ideia precisa ser uma paz duradoura. E isso incluiria garantias de segurança de que o Hamas não poderia mais estar armado com armas que possam ser disparadas contra Israel? Eu estava em uma cidade fronteiriça em Gaza, perto de Gaza. Eles foram atingidos por 10 mil foguetes em 10 anos. Eu estive naqueles túneis do terror. Acho que você vai ver tudo isso desaparecer. Acho que você vai ver as pessoas se dando bem e verá Gaza sendo reconstruída. Estamos formando um conselho que acreditamos que será chamado de Conselho da Paz, e ele será muito poderoso e realmente, acho que em grande parte, terá muito a ver com toda a situação de Gaza. As pessoas serão cuidadas, vai ser um mundo diferente. Acho que, de fato, o Oriente Médio se uniu de forma impressionante, eles se uniram. Você sabe, eles têm alguns países com uma riqueza extraordinária e apenas gastar uma pequena parte dessa riqueza pode fazer muito por aquela região. Então, estaremos envolvidos nisso. Mas o mais importante é que os reféns serão libertados. Provavelmente, nosso momento será provavelmente na segunda-feira. E você sabe, é uma situação terrível, realmente terrível. Eles estão profundamente na terra e estão sendo resgatados.
E muitas coisas estão acontecendo agora, enquanto falamos. Muita coisa está acontecendo para libertar os reféns e achamos que todos eles voltarão na segunda-feira. Então, parece que é isso. E isso incluirá os corpos dos mortos e, você sabe, os pais, né? Os pais com quem falei com tantos deles, mas os pais estão quase mais determinados, mas igualmente determinados em conseguir, em quase todos os casos, o corpo do filho de volta, como se o jovem ainda estivesse vivo. É exatamente a mesma intensidade. Eles querem o corpo do seu filho de volta. Foi isso que uma mulher disse. Eu quero o corpo do meu filho de volta. E você sabe, o filho tem 25, 26 anos. Então isso é uma parte muito importante de tudo isso. Trazer todos eles de volta são cerca de 28. O número é 28 que voltarão, mas infelizmente mortos. Senhor presidente, a Suprema Corte, o senhor falou sobre como as tarifas são fundamentais e eu mencionei que a Suprema Corte irá se pronunciar sobre essa questão. Curiosamente, a questão das tarifas surge em outro tema relacionado ao seu papel constitucional como comandante em chefe, que tem a ver com a imposição de tarifas a países que compram petróleo russo. Há uma reportagem da Reuters nesta noite dizendo que a Ucrânia intensificou seus ataques de drones contra refinarias russas e que agora os russos estão enfrentando filas nos postos de gasolina depois que a Ucrânia atacou suas refinarias de petróleo. Sabe, eu estava lá, eu vi. Você tem tentado dar a Vladimir Putin todas as oportunidades imagináveis e ele as rejeitou. E agora os ucranianos elevaram o nível e estão lutando sem restrições, indo atrás do dinheiro deles. E você está ajudando ao dizer para outros países, não façam negócios com a Rússia se eles vão invadir países inocentes. Bem, só para responder a primeira parte da sua pergunta, sem tarifas é um país diferente. As tarifas foram usadas contra nós para tirar nossa riqueza e tirar de nós uma quantidade tremenda do nosso poder. Elas foram usadas contra nós pela China, pela Europa. Se você olhar para a União Europeia, eles as usaram de forma muito inteligente contra nós. E isso não está mais acontecendo. Assinamos acordos e assinamos acordos. Não foi como se alguém tivesse sido forçado. Então nós assinamos acordos e as pessoas que entraram com o processo contra nós perante a Suprema Corte são todos países estrangeiros ou relacionados a estrangeiros, porque de repente eles não podem mais se aproveitar dos Estados Unidos, porque nós estamos e eu não estou me aproveitando deles. Mas bilhões e até trilhões de dólares estão entrando no nosso país. Você vê isso? E nós somos um país rico novamente. E mais importante ainda, somos um país poderoso em termos de paz. Eu posso criar paz com tarifas. Eu estou usando elas por muitos motivos diferentes. Se esse poder fosse tirado do presidente dos Estados Unidos, seria um dia terrível, terrível para o país. E eu diria que muitas das coisas que fiz poderiam ser erradicadas e os Estados Unidos ficariam em uma posição muito, muito ruim e vulnerável. E são inimigos do país que estão movendo esse processo. E eu espero que esse processo desapareça. O país estaria em uma posição muito diferente da que está agora. E você não estaria impedindo guerras. Você não estaria usando o poder do comércio e o poder das tarifas para impedir guerras. Eu usei isso como exemplo. Eu digo a um país que, se vocês continuarem a lutar, nós vamos impor uma tarifa de 20%, ou 100%, ou 300% ao seu país, ao negociar com os Estados Unidos. E eu não tive um país sequer querendo enfrentar isso, e eles pararam guerras. Eu salvei milhões de vidas usando tarifas. Então, se por qualquer motivo o tribunal decidisse contra e pelos méritos legais, deveríamos estar absolutamente no nosso direito. Quase todos os estudiosos do direito disseram que o presidente tem o direito de impor tarifas. Se você não tivesse esse direito, estaríamos em grande apuro, porque outros países poderiam fazer isso contra nós e nós não poderíamos fazer contra eles. Então, seria muito injusto para o país. Mas, enquanto isso, estamos fazendo acordos com o Japão, com a Coreia do Sul. Estamos fazendo e arrecadando centenas de bilhões de dólares como nunca fizemos antes. E estamos fazendo amigos, francamente. Eles nos respeitam de novo, sabe, como um país respeitado novamente. Nós éramos motivo de riso. Ninguém se aproveitou mais de nós do que nossos chamados aliados no comércio. E isso foi sob o governo Biden e sob Barack Hussein Obama. Nós éramos um desastre. Éramos motivo de chacota, mas realmente. E então nós nos saímos muito bem.
tivemos uma das melhores economias da história e sob a minha administração. E então, quando essa farsa de eleição aconteceu e passamos a depender do Biden, ele deixou o mundo se aproveitar de nós. Tivemos uma dor imensa e simplesmente foi horrível, estava tudo desmoronando. Então nós chegamos e o poder do comércio, o poder das tarifas, todos os diferentes poderes aos quais um presidente tem direito e permissão legal, nos trouxeram para um país diferente. Somos um país altamente respeitado. Novamente, você sabe, né? É muito interessante, o rei da Arábia Saudita disse isso. Ele disse: Senhor, há um ano você era um país morto. Ele usou a palavra morto e outras pessoas também usaram. Éramos um país morto. Agora vocês são o país mais quente do mundo. Somos o país mais quente do mundo. E se não tivéssemos esse poder, eu não teria conseguido fazer esse acordo recente, que é o maior de todos. É provavelmente o maior acordo já feito. E estamos trazendo os reféns de volta. Estamos conseguindo e eles, com sorte, vão voltar em bom estado de saúde. Mas você sabe, eles estarão saudáveis em pouco tempo. Eles estarão saudáveis. A vida deles era um inferno, mas estamos trazendo eles de volta e também estamos recuperando os corpos dos mortos. Estamos trazendo eles de volta, o que é muito importante para muita gente. E as coisas vão ser muito diferentes no Oriente Médio, mas as coisas vão ser diferentes em todo o mundo. E sem as tarifas vocês não estariam nessa posição, posso garantir isso. Então seríamos um país diferente, muito diferente, um país enfraquecido. Eu não diria motivo de chacota, mas éramos motivo de chacota há apenas um ano. Se você olhar para trás com o Biden, o mundo inteiro estava rindo de nós. E, aliás, eles estavam nos cobrando tarifas e nós não retaliávamos porque tínhamos um presidente que não entendia o que isso significava e não entendia o significado de uma tarifa. Isso trouxe paz e prosperidade para o nosso país e para o mundo. Senhor presidente, última pergunta. E eu poderia lhe fazer 1 milhão de perguntas sobre o shutdown do Schumer, sobre a mesa redonda com o Antifa que você teve hoje. Você me conhece, eu poderia continuar, mas não vou. Ao final deste mandato como presidente, qual é a sua visão? Como você gostaria que Gaza fosse? Como será a relação com Israel e outros países do Oriente Médio, sabe? À medida que esse processo continua a se desenrolar e à medida que você convenceu essas outras nações a finalmente se envolverem. E então vamos deixá-lo ir, senhor. Bem, Gaza será um lugar pacífico, muito mais seguro. Obviamente foi destruída, e isso não foi só por Israel. Isso vem acontecendo há anos e anos e anos. Tem sido um sofrimento por muitos anos. Muita gente diz que este é um acordo de 3.000 anos. Então, seja você dizendo 500, porque algumas pessoas dizem 500 com base em eventos, mas outras pessoas dizem que isso é algo histórico de 3.000 anos. Será que nunca haverá nada maior do que isso? Então, acreditamos que Gaza vai se tornar um lugar muito mais seguro e será um local que será reconstruído e outros países da região vão ajudar nessa reconstrução porque possuem uma enorme quantidade de riqueza e querem ver isso acontecer. E nós estaremos envolvidos em ajudá-los a ter sucesso e a manter a paz. Mas eu acho que vai ser pacífico. Eu acho que, novamente, a situação com o Irã foi muito importante fazer o que precisávamos fazer, que era algo planejado há 22 anos e nenhum outro presidente quis fazer, seja lá por qual motivo, mas eles não fizeram e ter feito isso foi muito importante. Mas você sabe, estou muito confiante de que haverá paz no Oriente Médio. Quero dizer, as palavras paz no Oriente Médio são algo pelo qual as pessoas têm lutado há centenas de anos, por séculos, por muitos séculos, e nós realmente conseguimos. Todos os países se uniram, cada um em uma escala um pouco diferente, mas isso é muito importante. Parece que tudo está em uma escala diferente. Mas nós vamos tornar nossas cidades seguras, vamos tornar Chicago segura, vamos tornar Memphis, Tennessee, onde eles estão agora, estamos tornando lá seguro, que há uma diferença em uma semana, é como se fosse dia e noite. É tão importante o que fizemos em DC, Washington DC, nossa própria capital, para onde as pessoas vão, e que era tomada pelo crime, e agora está tão segura quanto qualquer outro lugar do país. Está segura? Está limpa? Nós a limpamos. Nós nos livramos dos bandidos. Nós tiramos 1.700, em muitos casos, criminosos reincidentes e, em muitos casos, pessoas vindas de outros países que não deveriam ter sido autorizadas a entrar.
membros de gangues de outros países, pessoas de presídios. As prisões foram literalmente abertas na Venezuela e em outros países para dentro do nosso país. E nós os tiramos de lá e estamos tirando. Nós tiramos 1.700 em Washington, D.C., 17.700 criminosos que não estão mais lá. E agora temos uma capital segura e bonita novamente. Você pode ir e comer nos restaurantes. Os restaurantes estão prosperando. Eles estavam fechando um após o outro e agora estão prosperando, estão abrindo. E tudo isso aconteceu nos últimos 2 meses. É realmente impressionante. Ninguém jamais viu uma transformação como a que aconteceu em Washington, D.C. Está tão animada quanto possível. Está lindo. É algo lindo de se ver e ver que está seguro. Com o nosso lindo prédio, os grafites nas paredes, as tendas por todos os lados. Milhares de tendas em nossos lindos nossos parques nacionais. As tendas já não existem mais. Tudo é. E isso só vai melhorar no próximo ano. Vai ser assim. Haverá alguma reconstrução, alguns reparos e alguma limpeza, e as pessoas estarão orgulhosas da nossa capital novamente. Mas o mais bonito é que é realmente seguro. Você pode andar no meio da rua com sua esposa, pode andar no meio da rua sozinho. Sua família também pode. E você não sente medo? Se você fizesse isso, se dissesse isso há 1 ano, quase não teria chance de chegar ao outro lado da cidade. E por isso estamos muito orgulhosos de DC, que serve como um catalisador. Andes é realmente um exemplo do que pode ser feito. Mas para isso você precisa trazer pessoas para fazer acontecer. Você não pode ter policiais woke, pessoas que não são adequadas para serem policiais. Você não pode ter o tipo de problemas que temos, que, quero dizer, quase em todos os casos, são cidades administradas por democratas. Então você não pode fazer isso. Por isso estamos muito orgulhosos de Washington. É um lugar seguro e todos deveriam. Se você quiser ver coisas lindas em Washington, vá agora mesmo. O seu maior problema provavelmente vai ser que você não vai conseguir entrar em um restaurante. Eles estão lotados e em pleno crescimento. Senhor presidente, acho que há muitas lições a serem aprendidas sobre como chegamos a este ponto esta noite. O uso adequado da força militar dos Estados Unidos teve um grande papel nisso, assim como o uso apropriado dela e sua disposição, obviamente, de investir muito capital político, tempo, energia, recursos e articulação, além de reunir muitas pessoas à mesa. Rezamos pelas pessoas da região e pedimos que esta seja uma paz que dure para sempre. Mas este é um grande primeiro passo. Senhor presidente, histórico em todos os aspectos. Agradecemos sua presença conosco esta noite, Senhor. Muito obrigado, John.